continuando aqui a nossa discussão sobre super-heróis, cultura pop, já tanta coisa que a gente já falou. Espero que vocês tenham visto a parte 1 e a parte 2 desse vídeo. Tem uma pergunta aqui para o nosso convidado, o Leonardo Gênesis, e para o Evandro também. Dentro do cenário de guerra que a gente está vivendo, esse cada um por si, todos contra todos, só resta o consolo filosófico da religião e cultural do super-herói, seja um super-herói espacial de Guerra nas Estrelas ou um de quadrinhos adaptado, ou um John Wick que foi criado ali, que é esse cara já, tá todo mundo contra mim, eu tenho que ser o empresário de mim mesmo, então o meu consolo é criar na minha fantasia utópica alguma coisa, né? O Messias que me salva, o super-herói que resolveria esses problemas para mim. É isso? Reduzimos a isso? Eu acho que sim, velho. É óbvio que tem mercado para tudo, né? Então, tem mercado pro filme do Walter Salles, tá aí lotando sala de cinema, né? Mas tem gente que vai lá assistir o último do Almodóvar, que fala sobre morte, mas de uma maneira ampla, de uma maneira geral, eu acho que infelizmente é a lógica que tá prevalecendo. A vida sendo valorada pela ideologia utilitária, né, cara? Que é a lógica do mercado, né? Como foi morrendo na indústria as figuras do tipo o produtor, o editor, tudo vai se corrompendo, vai ruindo. Porque veja bem, a lógica do capital é destruir todo e qualquer tipo de barreira que impeça o seu fluxo de acumulação infinito. O editor acaba sendo um problema. Então, um editor pautado com valores. Vamos pensar na literatura. Um cara que se formou legal. Sabe, aquela coisa que chega a ser chata. Um cara com muita leitura, conhece as críticas, mas o cara sabe o que é um bom texto literário. Esse cara é um puta de um problema dentro de uma editora, caralho. Por quê? Porque ele vai ser contra qualquer coisa que seja publicada corrida, que seja voltada única exclusivamente para consumo. Ele é o cara que vai defender a joia rara. Só que a joia rara provavelmente não vai vender porra nenhuma hoje. Pode ser que ela seja uma obra para futuro. Não seja uma obra para agora. Não vai vender nem 20 volumes. Exemplares. Mas o cara tá vendo o valor dela ali. E essas figuras existiram. E esse cara desiste porque ele não consegue pagar as contas. Não, esquece, não tá. Tá perdendo tempo. Sabe? O que importa é a campanha de marketing que você vai fazer, entendeu? Não importa quantos seguidores você tem na conta do Instagram e foda-se. Se você comprou metade, a metade é robô. Foda-se, entendeu? Vai vender. O importante é vender e fazer dinheiro. E a gente acaba pensando nisso também, bicho. Em certo aspecto, eu vou na direção oposta aí a do Leonardo. Oba! Que bom, cara, que bom. Eu tenho visto, por exemplo, uma galera se apropriando muito do YouTube, se apropriando muito de redes sociais. Tipo o Pântano Pop, aquele canal que você tem que se inscrever, não se inscreveu ainda, inscreve agora. Então, por exemplo, eu tenho visto muita galera comuna no YouTube, a galera comunista no YouTube, e uma galera assim, negra, periférica, e que já está surgindo aí, e que estão usando, e são caras assim, que por terem essa vivência, eu vou citar um exemplo aqui do Jones Manuel, né? O Jones Manuel é um cara lá de Pernambuco, né? Sempre viveu lá na periferia de Pernambuco, e tinha um canal dele lá, e ele começou a crescer, até que no momento o Caetano Veloso, numa entrevista na Globo, citou o Jones Manuel, né? E aí, óbvio, ele aumentou o número de seguidores. Os caras chegaram oferecendo para ele 400 mil em contratos para ele fazer publis e não sei o quê. E ele falou que na época ele ganhava R$ 1.800. Era o sustento dele. E ele falou assim, não vou fazer porra nenhuma disso, não. Não é papel de comunista fazer publi.
Então, foda-se, não quero fazer. Então, tem uma galera com valores fortes, firmes, conquistando espaço dentro de redes sociais, de YouTube, etc. E começando a conquistar corações também de uma juventude, e falando muito embora sejam indivíduos, eles falam muito em soluções coletivas, em lutas coletivas, e é aquele cara que traz aquele conhecimento da periferia. Tá? Então, ele, ao invés de ficar debatendo coisas que a esquerda caviar fica debatendo, o cara traz questões ali concretas, né? Sobre a realidade do trabalhador, etc. Então, eu vejo um movimento legal de uma galera bem mais jovem do que eu, se apropriando desses veículos e usando de uma forma muito íntegra e muito crítica, né? E muito, muito firme, muito veemente. Então, isso aí, sei lá, me dá uma esperançazinha de que esses veículos podem servir pelo menos para dar início a algo. Que todos eles têm uma militância real, né? Então, não é militância de internet sem a militância real. E vocês acham que a gente está ultrapassado mesmo, né? Como geração. Nossa geração já era. Nossa geração, como diz o Alan Moore, está preocupado em fazer fila, um bando de marmanjos de 40, 50, 60 anos, fazendo fila para ver filme de super-herói, que é uma parada infantil. Ele manda essa. Ele fala, é assustador para mim que um bando de cara de 50 anos faça fila para assistir filme de super-herói. Isso fala muito sobre a falta de maturidade da nossa geração, né? E fala muito sobre como ela não conseguiu romper com certas coisas do seu passado que ela continua idealizando. Posto isso, vocês acham que, claro que nem todo mundo é assim, mas as massas, né? Eu acho que o Alan Moore tem um ponto aí. Mas vocês acham que a nossa geração ela tem que realmente passar o bastão para frente, porque é uma nova geração, como o Evandro falou, que vai levar essa militância entendendo melhor o mundo atual, sem ficar idealizando o passado, sem ficar procurando, gastando metade da sua energia idealizando o passado, né? Procurando usar melhor as ferramentas contemporâneas. O bastão é dessa galera agora, tem essa galera para fazer isso, como o Evandro está colocando? É isso, agora a gente tem que parar de tentar ditar essa narrativa, o que vocês acham? Cara, não sei. É uma boa resposta, eu também não sei. Eu também não Não, sei. eu acho que nós já passamos o bastão, cara. A gente não tem mais essa escolha de passar o bastão ou não. A gente talvez esteja pensando que ainda tem algum poder de ingerência sobre a discussão e não tem, né? Nós não temos mais. Nós não temos. Esse bastão já se passou naturalmente. Isso vale para um recado para a galera que assiste o Pântano Pop, de acordo com o Analytics, é uma galera de 45 para cima. Galera, vai ver conteúdo também de gente mais jovem, né? Mas veja o nosso também, porque a gente está levando. A gente que deu a ideia. Isso, nós que estamos falando de mais jovens. Mas eu acho que é uma coisa interessante mesmo. A gente, às vezes, tem a pretensão de achar que a gente ainda está sendo relevante na discussão. Acho que a nossa relevância, inclusive, é em admitir, dá um passinho para o lado, deixa a galera que tem que levar a parada em diante agora. Entendeu? Acho que ter essa consciência, talvez fazendo isso, chegando para o lado e passando o bastão, talvez contraditoriamente a gente volte a ser relevante a partir daí. Porque quando você fica ainda acreditando que as discussões estão na sua mão, você está atrapalhando, né? Você está ali no caminho. Claro, a gente está discutindo essas coisas aqui que são importantes para a gente. A gente está discutindo, sei lá, o Jornada 6x1, com o projeto da Érica Hilton, mas o João Manuel está falando em Jornada 6, fim da Jornada 6x1, há muito tempo, cara. O cara está falando em coisas que mexem com o trabalhador, que mexem com o cara que pega o ônibus 5 da manhã para chegar no trabalho às 8, às 7, às 8.
entendeu? Ele está falando para esse cara. E se a gente não abre espaço para quem fala desse lugar para esse lugar, a gente está entregando tudo ao Pablo Marçal da vida. Porque quando o cara está lá no ônibus lotado, que ele pegou às 5 horas da manhã, e já são 7h40, ou então quando ele está voltando, pior ainda, quando ele está voltando para casa, cara, ele está com aquele olhar de morte, de desesperança total. E aí, se não tem aquela galera ali, oriunda, do mesmo lugar dele, para falar com ele sobre lutas coletivas e tudo e tal, para mostrar a ele lutas coletivas, não só falar, se não tem isso, se fica a gente com esse nosso papo aqui, o cara vai cair no Pablo Marçal, porque aí o Pablo Marçal vai dizer, não, filho, para você sair daí do seu ônibus, que você tá um morto-vivo aí, basta você mudar o mindset, não sei o quê, parará, destravar o código e toda essa baboseira aí. Nosso papel agora é esse, né? É um pouco abrir espaço para quem tem coisas para falar para essas pessoas. Até porque a gente não tá mais nessa, né, cara? Por exemplo, eu acordo cedo para ir ao trabalho, mas eu vou de carro para o trabalho. Qualquer coisa que eu fale para esse pessoal já vai soar artificial. A proposta não fosse, se não aponta pro coletivo, mano, sai correndo e quer furar. Tem uma galera que também se considera a esquerda do espectro político, também pega pesado num negócio de ser anti-política identitária. Aí eu também acho que é muito over, que é como se o movimento negro não fosse importante, como se o movimento contra a misoginia, contra Não, cara, machismo fosse desimportante. Eu vejo muito a galera criticando a ideia do identitarismo, mas não é que eles não reconheçam. Eles só colocam que o identitarismo ele está dentro da luta da classe trabalhadora. A opressão sobre o negro, sobre a mulher, tudo isso faz parte do sistema capitalista. Isso somos nós. Você representa essa galera, o Léo representa essa galera, eu represento essa galera. Mas tem sim uma galera que tem a petulância de se dizer de esquerda, que fala que feminismo é nocivo, que enxerga o feminismo como um oposto de machismo. E o cara não, eu sou de esquerda. Essas críticas, quando são feitas, quando é bem feita, a pessoa enfatiza, né? O seguinte, quando a identidade quer se sobrepor ao coletivo, aqui que está o problema. Ou seja, se você está militando em prol de uma identidade, mas você quer que a sua identidade se torne hegemônica, aqui tem um problema grave. E isso acaba acontecendo. Então você às vezes tem as pessoas que são mais midiáticas, que estão aí na militância, você vê a briga por território mesmo, né, cara? Aí a coisa perde sentido. Você está brigando por quê? Você está brigando para ser dono do movimento? Então você está brigando por você não está brigando pelo coletivo. E algumas coisas você coloca, o privado ultrapassa o coletivo, né? Essas distorções têm acontecido. Mas eu acho que chegamos no momento onde a gente está percebendo que, então daqui a pouco, no próximo daqui a 2, 3 passos à frente, talvez a gente encontre um equilíbrio sobre isso, né? Eu não posso pensar a questão do preto no Brasil se eu não pensar junto questões estruturais. Se eu me deitar sobre a cota, eu vou manter o neoliberalismo e o capitalismo e estou adotando a lógica do não há alternativa. Eu acredito que sim, daqui a 2, 3 passos à frente as coisas vão começar a ficar mais coerentes. E eu acho que nesse sentido é onde a gente perde, porque a partir do momento em que as identidades começam a se sobrepor ao coletivo, a massa de trabalhador acaba preferindo o discurso da direita, porque mesmo que de forma simplória, eles estão oferecendo uma discussão que é coletiva. Se eu estou pensando eu estou pensando num problema coletivo de todos, independente, né? O problema da segurança pública é um problema que pega todo mundo. Eu estou pensando nessa questão estrutural aqui, enquanto aquele ali está pensando o quê?
Bom, aí a gente está perdendo de lavada, né? É como. Eu acho que só está precisando esse ajuste, né, cara? Você voltar a pensar as coisas em harmonia, né? Ter um pouco mais de harmonia, não desequilibrar, né? E quando desequilibra, a gente começa a fazer, sem querer, o discurso neoliberal. Eu só queria falar uma coisa, assim, que vai retornar até a coisa do herói, né? Eu acho legal também, nessa galera nova que está surgindo aí, como, por exemplo, o combate ao lulismo, né? O combate ao lulismo pela esquerda, né? Então, por exemplo, como o Jones Manuel, ele fala assim, eu não tenho compromisso com figuras, eu tenho compromisso com os interesses da classe trabalhadora. E eu vou falar do governo Lula de acordo com esse critério. Se ele está sendo bom para a classe trabalhadora, eu vou falar as coisas boas. Se ele não está sendo, se ele está sendo neoliberal, eu vou falar que está sendo neoliberal. Se o Haddad tem uma política neoliberal, eu vou falar que ela é neoliberal. Porque o meu compromisso não é com figuras, não é com heróis. Né? O meu compromisso é com o coletivo, né, da classe trabalhadora. Que é uma coisa que meio que quebra esse uso da figura do herói na política. Porque se você tiver sempre esse critério em mente, você não pode se prender a figuras, você tem que se prender aos interesses da classe trabalhadora, você não cai nessa balela do herói. Tá? Mas esse personalismo católico medieval que o Brasil tem ainda se soma à questão do individualismo neoliberal, né? Porque a gente tem uma coisa do ser amigo do rei, né? Do ser amigo do vereador, do doutor fulano, que eu vou pedir ajuda para ele, o coronel Beltrano, que eu peço ajuda. Isso é muito brasileiro. Que é um resquício feudal, né? Porque no feudalismo você dependia de ser amigo do rei, ou do barão, ou do conde, daquela figura central de quem você realmente dependia para sua proteção, para sua sobrevivência. E como Portugal é um país que não teve uma ruptura com o feudalismo muito clara, a gente tem isso, né, na nossa formação como nação, ainda muito essa estrutura, né, aristocrática, né, de você depender da sobrevivência e você aceitar como natural que a sua sobrevivência depende de um... A gente transitou para uma sociedade industrial sem um embate, né, cara? A coisa estava ali no andar de cima mesmo, né? Dois interesses distintos das classes dominantes. É diferente da Europa, de você ter um processo de expulsão das pessoas do campo para elas se tornarem proletariados, e aí vem o processo de questionamento dessa nova ordem social que prometia e não entregou nada. As lutas sociais vão vindo, né? A gente não, a gente tinha um serviço, o modo de produção baseado no trabalho escravo. E o escravo esculachado. É via Estado que a gente faz a revolução industrial, né? O Sobrécia Pereira usa essa expressão. O Brasil fez a sua revolução industrial na década de 30, puxada pelo Estado. Um monte de Brás. Muito louco, né, cara? Muito louco. O Brasil é muito particular nesse sentido. Evandro, quer concluir? Sim. Vou concluir que o herói tem que morrer. O herói tem que morrer e as soluções coletivas têm que ser o herói. É isso aí. Terminamos aqui o nosso debate sobre super-heróis e que foi para muito além disso, mas que, se repararem direitinho, estava na discussão o tempo inteiro, né, Léo? Na verdade, a gente saiu da discussão, pode parecer para um distraído, mas estamos dando por findos nossos debates e discussões, desesperanças e esperanças também. Inscrevam-se no canal, não deixem de ver a parte 1 e a parte 2 e valeu!